Olá, amigos, boa noite. Meu nome é Rafaela Luana Paula Bibi Neves Fernandes e estamos juntos essa noite conversando a respeito do espírito de Meimei, vida e mensagem. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, a nossa explanação, é importante destacarmos que o objetivo desse breve estudo sobre esse espírito, esse grande vulto, esse grande expoente do nosso movimento espírita, foi um espírito absolutamente incomparável, que trabalha junto ao mundo espiritual em prol em especial da evangelização infantil, e o nosso objetivo é destacar esses membros, esses expoentes do movimento espírita, muitos que não foram conhecidos por seus nomes aqui na Terra, mas são ilustres na espiritualidade, pelos resgates e pelos sofrimentos que superaram e que com os seus exemplos de amor nos trazem grandes motivações para darmos continuidade às nossas tarefas que temos aqui na Terra. O nosso objetivo é também estarmos trazendo esses fatos históricos, essa história e cultura do movimento espírita, transformando esses exemplos em flores no nosso caminho, com o intuito de nós também estarmos estudando sobre a justiça da lei divina, das suas leis eternas e a lei da evolução amparada pela bênção da reencarnação. Portanto, o nosso intuito não é de especulação sobre quem foi, quem e o porquê, pura e simplesmente atribuindo com isso a curiosidade, mas sim de nós estarmos efetuando um estudo com um propósito cristão de cultura e melhoria cada vez mais desses dados históricos e desses expoentes, esses espíritos incomparáveis que iluminam o movimento espírita. Bom, um dos livros que nós estaremos usando essa noite trata-se do livro Meimei, Vida e Mensagem, que traz várias cartas desse espírito psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier. Meimei foi um dos espíritos que trabalhou com Francisco Cândido Xavier, com o Chico Xavier, trouxe inúmeras mensagens e alguns livros. Dentre eles, destaca-se o livro Pai Nosso, e também nós temos tantos outros livros aí de Meimei, como Cartilha do Bem, que nós podemos também estar citando. Meimei foi esposa de Arnaldo Rocha, que também foi um grande trabalhador espírita e amigo de Chico Xavier. E juntos eles fizeram muitos trabalhos de desobsessão e auxílio ao próximo, fundaram o Centro Espírita Meimei, dentre tantos outros trabalhos desses espíritos inomináveis. Em verdade, o nome de Meimei era Irma de Castro, e ela nasceu no dia 22 de outubro de 1922, na cidade de Mateus Lemes, em Minas Gerais. Com apenas 5 anos, tornou-se órfã de pai. Estudou, era grande aluna, exemplar, acabou fazendo o curso normal, que era para ser professora, o magistério, e após acabou mudando-se para Belo Horizonte. Mas Meimei sempre teve problemas na sua região glútea, problemas com as amígdalas, e por isso acabou não conseguindo pôr em prática o seu magistério. Lá por volta dos seus 20 anos, acabou casando com Arnaldo Rocha. E os dois viveram uma grande história de amor por 2 anos, quando então Meimei, que em família era conhecida pelo apelido Naná, acaba adoecendo gravemente e 3 meses depois
veio a desencarnar. A sua doença, em princípio, segundo contado pelo seu esposo em várias entrevistas, Arnaldo Rocha, e também essas cartas, essas entrevistas estão nesse livro Meimei, Vida e Mensagem, contam que ela havia passado por uma operação, uma cirurgia para a retirada das amígdalas, mas por erro médico acabou ficando parte dessas amígdalas, o que com o tempo causaram uma infecção e essa infecção prejudicou todo o seu organismo. Com isso, ela passou a desenvolver outros problemas, como nefrite crônica, alta pressão, pressão arterial e até mesmo uns dias antes do seu falecimento, acabou tendo a região dos olhos atingidas e ficou totalmente cega. Algumas horas antes do seu desencarne, pela madrugada, seu esposo, Arnaldo Rocha, acorda-se com golfadas de sangue que ela estava expelindo da boca, devido ao seu pulmão não ter suportado toda a carga, e corre buscar um telefone e um médico, porque naquela época o telefone era muito difícil. Mas quando ele retorna ao lar, Meimei já estava desencarnando. Arnaldo era uma pessoa absolutamente materialista, ateu, não acreditava em Deus, não acreditava na religião, era lutador de jiu-jitsu, era um homem muito forte, e com a morte de Meimei, ele perde 20 quilos em menos de 10 dias, fica muito abatido. E ele conta em algumas revelações mais tarde, para o círculo íntimo de amigos, e depois isso tudo é até publicado, trazido também por Alice Leal, que Meimei, desde os primeiros anos de casamento, ela tinha visões, ela falava do passado, ela chamava-o de apelidos de outras vidas, que mais tarde ele vem a entender do que se tratava. Então, Arnaldo Rocha fica muito triste, fica muito nervoso, e ele tinha um irmão que era espírita, chamado Orlando. E esse irmão, com muito custo, consegue levar Arnaldo Rocha para uma reunião espírita. E nessa reunião, uma senhora acaba lhe dando uma mensagem de Meimei, explicando que ela estava muito bem e dá detalhes da vida íntima dos dois, como uma consulta que ela havia feito um pouco antes de adoecer ao dentista, e que só ele e ela sabiam, e o dentista. Mesmo assim, depois de várias revelações, Arnaldo Rocha não acredita se tratar de Meimei e pensa que a sua cunhada, de nome Luísa, ficou tagarelando a tarde toda com aquelas outras senhoras contando a história dele. E assim passa despercebido, e ele não acredita que tratava-se do espírito de Meimei ou de notícias do além-túmulo. Passado alguns dias, ele estava caminhando pela rua Santos Dumont com o seu irmão em Belo Horizonte, quando de repente ele dá uma trombada num outro homem, que andava de forma muito modesta, cabeça baixa e com uma pequena mala. Quando ele percebe, esse outro homem tratava-se de Arnaldo Rocha, tratava-se de Francisco Cândido Xavier. E Arnaldo Rocha assusta-se porque em 1946, Chico Xavier já era uma personagem muito conhecida, já havia várias publicações em revistas e jornais, e o irmão dele conhecia mais ainda porque era espírita. Então ele toma aquele ímpeto, aquele susto de ter encontrado Francisco Cândido Xavier. E nesse momento há uma troca de olhares entre os dois, e Chico falou que, olha, se não é o nosso Arnaldinho, que está aí sofrendo, magro, cheio de saudades da nossa princesa Meimei. De repente ele se espanta, porque Arnaldo Rocha costumava chamá-lo em casa de vários apelidos. O apelido de família era Naná, mas Meimei era uma troca de um apelido carinhoso e íntimo do casal que só os dois conheciam. E que, segundo Arnaldo Rocha,
Ele deu esse apelido a ela porque leram juntos uma obra de um autor chinês que se chamava Momentos em Pequim, e Meimei significava noiva querida. E ele apelidava de Meimei, mas ninguém sabia. E Chico Xavier fala isso. Olha o nosso queridinho Arnaldo, a nossa princesa Meimei, ele está com muitas saudades. E aí ele fala: você não tem na carteira uma foto da nossa princesa Meimei? Quer mostrar-me? E Arnaldo Rocha, só ele também sabia disso, tira da sua carteira uma foto da Meimei e mostra para Chico Xavier. E Chico Xavier então continua: Meimei quer muito falar-lhe. Então Arnaldo fica muito emocionado, começa a chorar e logo os dois passam a conhecer-se melhor. Arnaldo passa a participar dos trabalhos mediúnicos junto com Chico Xavier, como eu já elenquei, de desobsessão, e juntos passam a desenvolver vários trabalhos em prol do próximo, em prol das mães, em prol dos enfermos. Nesse tempo, com o passar, com o andar da carruagem, dos anos, das décadas, Meimei faz inúmeras visitas, escreve-lhe diversas cartas e aos poucos vai revelando figuras que os três exerceram no passado distante e próximo. É revelado várias reencarnações e aí é possível notar como esses três espíritos estavam ligados pelos laços invisíveis do amor e da eternidade. E em inúmeras vidas eles estavam ambos sofrendo resgates dolorosos, dificuldades e principalmente tinham a intenção de resgatar aquele coração querido que se tratava de Arnaldo Rocha. Uma das reencarnações desse trio, nós podemos citar um livro também maravilhoso que nós aconselhamos a leitura, que é um romance de Emmanuel, do espírito de Emmanuel, que até na terça-feira, numa palestra na Casa Espírita Maria Madalena, nós estivemos falando de uma das reencarnações de Emmanuel, como o senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, nós temos a continuidade, depois no livro Há 50 anos depois, e mais tarde temos também nesse romance maravilhoso que se trata do livro Ave Cristo, também de psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que conta a história de cristãos dos primeiros séculos, mais precisamente por volta do ano de 245, 246 e seguintes depois de Cristo. Nós faremos uma sinopse aqui da história, porque o tempo não nos permite. Nós não traremos todos os detalhes maravilhosos que tem neste livro, incomparável, mas aconselhamos a leitura, porque é uma leitura fraterna, deliciosa e que nos traz grandes ensinamentos e grandes orientações a respeito das nossas reencarnações, da justiça divina, das leis universais, da causa e do efeito, e principalmente de todas essas questões do amor, dos corações unidos, e que nós estamos sempre nos encontrando com as pessoas que nós amamos e auxiliando uns aos outros. Essa história passa na Roma Antiga, e nós temos o início de um cenário no mundo espiritual, em que um espírito bastante elevado, de quinto varro, estava em uma palestra espiritual, numa alta esfera, mas ele não se sentia feliz. O seu coração, embora todos os serviços e préstimos a Jesus, ele já havia sido um espírito que tinha se sacrificado pelo ideal cristão, mas mesmo assim ele sentia-se muito angustiado, sofrido, porque o seu filho querido, um coração amado, ainda estava em sofrimento no nosso planeta Terra. E esse filho amado tratava-se do espírito de Tassiano, que se encontrava nos umbrais do nosso mundo, chefiando legiões de espíritos inferiores contra o cristianismo.
E o espírito de Quinto Varro solicita a seu mentor que ele pudesse regressar às lides terrestres numa nova encarnação, a fim de que ele resgatasse esse coração querido, desse filho querido, o qual ele muito ama, muito amava e não suportava vê-lo naquelas condições tão infelizes e tão inferiores. Com isso, com toda essa situação, o mentor, Cláudio, acaba autorizando Quinto Varro, porque ele tinha o merecimento e vários préstimos, para que ele voltasse numa nova vida, novamente num corpo carnal, para tentar fazer o resgate desse espírito de Tassiano. E assim reencarna, Quinto Varro, é dado para ele 100 anos para fazer essa tarefa que ele tanto almejava, embora houve toda uma advertência do mentor Cláudio dizendo: olha, Quinto Varro, por que você quer regressar à Terra? Você pode desenvolver tantos outros trabalhos nas altas esferas, na forma de auxiliar a humanidade no mesmo aspecto espiritual, porém ele queria efetuar a reencarnação. E novamente Cláudio afirma que ele poderia estar sujeito a várias tentações, que nós, quando voltamos à roupagem terrestre, estamos suscetíveis a vários fatos, a várias situações de tentações que podem nos levar à maldade e novas dívidas. Mas Quinto Varro insiste e acaba então reencarnando. Quinto Varro acaba conhecendo Corvínio, que era um religioso na época, um cristão, um pregador do cristianismo. Já era um homem sexagenário e muito sábio. E ele sempre orientava Quinto Varro, que acabou casando-se com Cíntia, que não era uma mulher que possuía o seu mesmo coração fraterno, terno, que já encontrava as luzes do cristianismo. Cíntia era uma mulher fugaz, era uma mulher fútil, preocupada com os costumes e com a cultura da época, e sempre reclamava ao seu esposo a vida que eles levavam. Tinha um filhinho de 1 ano de idade, que era justamente o Tassiano, aquele espírito que ele tanto desejava resgatar. Mas Cíntia, além de ser uma mulher fútil, ela também era uma mulher adúltera. Ela era amante do patrão, que também era seu primo, de nosso querido irmão Quinto Varro. E Quinto Varro acaba descobrindo essa situação entre Cíntia e o seu primo, enquanto ele sai para uma reunião. Ele regressa ao lar um pouco antes e acaba ouvindo uma conversa íntima em seu quarto e percebe-se que se tratava da sua esposa Cíntia, que o traía com seu patrão. Só que Quinto Varro dependia muito de seu patrão, porque justamente o primo de sua esposa é que possuía os navios, os castelos, as terras que ele trabalhava, e ele tinha inúmeras e inúmeras dívidas para com essa pessoa que se chamava Opílio Vetúrio, primo de então sua esposa Cíntia. E ele, sabendo dessa situação, é aconselhado pelo irmão Apio Corvínio para que ele perdoasse e que ao mesmo tempo ele entendesse o coração da sua esposa, que ainda era mais inferior, que ainda estava preso à cultura romana, às futilidades, e é aconselhado a ficar em princípio em silêncio, não falar sobre esse adultério, e ainda aconselhado a efetuar uma viagem. Então ele dirige-se a seu patrão e solicita que ele faça uma viagem mais distante para recomeçar então sua vida. Claro que Vetúrio gosta muito dessa ideia, pois para ele era muito conveniente que Quinto Varro viajasse e assim ele pudesse contar com momentos mais íntimos com a esposa, que era de seu empregado, a Cíntia. E assim, Quinto Varro faz uma viagem de navio que ele deveria chegar na África, numa cidade da África. E Corvínio, como também queria fazer uma viagem e ir para outros lugares
pregar o cristianismo, acaba resolvendo viajar nessa mesma trajetória com Quintovarro. Ocorre que na primeira noite, junto de toda a tripulação do navio, havia um empregado que era manco, que tinha um problema na perna, que foi contratado pelo seu patrão, Vetúrio. O nome dele era Plínio Súbrio, e ele era um homem que fazia serviços nada lícitos. E esse homem foi contratado por Vetúrio para assassinar Quintovarro, pois ele queria ficar com a esposa Cíntia. E Plínio Súbrio acaba falando isso para Taciano, que ele foi contratado justamente para esse terrível ato, porém, como o pai de Quintovarro havia socorrido esse empregado da morte em uma situação, ele resolve não assassinar Quintovarro e fala isso para Quintovarro: eu não vou te assassinar porque eu tenho uma dívida moral com seu pai, embora eu tenha sido contratado pelo seu patrão para assassiná-lo para que ele pudesse casar com a sua esposa. Porém, para que você salve-se dessa situação, o Corvínio, aquele senhor que está lhe acompanhando, vai ter que morrer em seu lugar, porque eu preciso apresentar um corpo que será jogado ao mar. Então Quintovarro se desespera e corre até Corvínio, que estava adormecendo num quarto no navio. Quando ele chega, infelizmente, Corvínio já havia sofrido um golpe no seu peito, já estava com uma hemorragia muito avançada, e em poucas palavras ele pede que Quintovarro perdoe e confie em Jesus. Quintovarro fica muito triste, muito amargurado. Ele é colocado num pequeno barco para que os outros empregados não vissem que ele não foi assassinado. Ele passa uma situação entre a vida e a morte, mas acaba chegando na cidade de Lyon, na França. E lá ele assume a identidade do irmão Apio Corvínio, que havia sido então assassinado em seu lugar. Deixa todos os seus documentos para trás para que ele não pudesse ser identificado e passa a viver uma nova vida e ter a função de Apio Corvínio, que era um pregador cristão da época. Então ele se dirige a uma igreja, logo ele se encaixa dentro das funções cristãs, usando essa nova identidade, e dentre as suas tarefas é o cuidado de 30 crianças órfãs. Os anos passam, ele também tem habilidades para jardinagem, inclusive para o auxílio do seu sustento, e por incrível que pareça, o Plínio Vetúrio possuía uma casa em Lyon, na França. Era muito comum na época essas pessoas nobres terem também casas em cidades importantes em que eles passavam determinadas épocas. E ele passou a ser o coordenador, o chefe de jardinagem também dessa casa de Plínio Vetúrio. Passaram-se então 20 anos. Cassiano já era um rapaz, mas acaba sendo acometido pela peste. E ele é retirado de Roma e levado então a essa casa da família de seu então padrasto, porque Plínio Vetúrio acaba casando-se com Cíntia e criando o filho então de Quintovarro, que se chamava Taciano. E ele também possuía uma filha de um outro casamento que se chamava Helena. Neste meio tempo, eles levam Taciano até Lyon, na França, porque ele estava gravemente acometido pela peste e achava-se que não sobreviveria. Quando ele é trazido nessa residência, os empregados informam Corvínio, não que eles sabiam que Corvínio era pai de Taciano, mas informam que havia um jovem que estava muito adoecido e precisava de cuidados. E Quintovarro, na pessoa de Corvínio, na identidade agora de Corvínio, passa 30 horas consecutivas em passe, oração, auxílio, alimentação, higienização
do jovem Tassiano. Ele não tira um minuto de descanso nessas 30 horas. E depois de muitas imposições de mão, muitas orações, Tassiano recobra aos poucos a saúde com o auxílio do então irmão, agora sobre a identidade de Corvínio. Tassiano fica muito agradecido pelo auxílio, que ele não sabia, ele não reconheceu se tratar de seu pai. E os dois passam a desfrutar de carinhosa amizade, porque o irmão Corvínio, Quinto Varro, possuía um acervo de cultura, de filosofia, ensinamentos de filosofia, artes, e eles ficavam longas tardes discutindo a respeito de arte, de música, sobre a filosofia da época. Tinham grandes conversações. Só que Corvínio, Quinto Varro, precisava muito, tinha aquele desejo íntimo de trazer o cristianismo a Tassiano. Porém, Tassiano detestava o cristianismo, porque quando do falecimento de seu pai, que foi noticiado por então Opílio Vetúrio, que casou-se com a sua mãe Cíntia, foi explicado para ele que o seu pai havia sido assassinado por cristãos. Então ele motivava um ódio, uma raiva constante por todos os seguidores do cristianismo e amava os deuses de pedra. Tassiano, como tinha aquela personalidade de odiar os cristãos e era de total conhecimento de Quinto Varro, Corvínio, ele pensa uma forma de trazer aquele espírito de Tassiano, o então cristianismo, à luz do evangelho. E o que ele faz? Pensa numa apresentação com as crianças que ele cuidava e motiva naquela casa uma apresentação musical das crianças envolvendo a arte. Só que ao final da apresentação solicita que a menor criança que ele cuidava, de nome Silvano, proferisse a oração do Pai Nosso. Tassiano estava apaixonado pelo evento, pela arte demonstrada por aquelas criaturinhas. Contudo, o momento que o pequeno Silvano começa a fazer o Pai Nosso, Tassiano desfigura-se. Aquela raiva, aquele torpor de violência toma conta novamente de seu espírito e ele ordena que seja solto o cão selvagem da casa em cima das crianças cristãs. Esse é um evento muito dramático e o cão acaba chegando justamente até esse pequeno Silvano, que tinha apenas 4 anos, e matando a criança. Com isso, Quinto Varro, Corvínio, fica muito abatido, é acusado, então, pela situação da tragédia, do ferimento causado a inúmeras crianças, a morte de Silvano, e todas as crianças são retiradas do lar. Isso o deixa em grave estado de saúde, fica entre a vida e a morte, totalmente amargurado por ver no que o seu filho havia se tornado. O tempo passa, ele acaba melhorando, saindo dessa situação de doença que ele se encontrava, e com isso volta ao mesmo tempo a família de Tassiano, sua mãe Cíntia. Só que sua mãe Cíntia, ao regressar, ela estava diferente. Ao passar desses anos, por incrível que pareça, ela acabou convertendo-se ao cristianismo e tornou-se uma mulher de fé, uma mulher diferente. E todos da casa, o seu padrasto, até mesmo o próprio Tassiano, achavam que sua mãe havia enlouquecido. E quando sua mãe regressa, chega nessa casa em Lyon, na França, ela tenta ter uma conversa mais íntima com o seu filho, falando sobre as bênçãos do cristianismo. Tassiano novamente retorna
torna aquela situação de ódio, de raiva dos cristãos, fala: mãe, você está enlouquecendo, você ficou uma louca, você perdeu o juízo, de novo esse Jesus me perseguindo, e ordena que sua mãe Cíntia seja então isolada da casa e não tenha mais muito contato com outras pessoas, porque ele julgava que ela havia enlouquecido ao ter convertido seu cristianismo. Por empregados, Cíntia acaba sabendo dos grandes feitos do irmão Corvino, Quinto Varro, que fora seu esposo, pois nesse meio tempo Corvínio já contava com toda uma lista de bons serviços e préstimos à sociedade e era muito conhecido no meio cristão da época. E Cíntia, sabendo dessa grande pessoa que se tratava do irmão Corvínio, que poderia orientá-la a respeito de todos esses acontecimentos, acaba fugindo da guarda da casa e consegue chegar até o irmão Corvino Quinto Varro. Contudo, de início, embora tenha sido sua esposa, ela não o reconhece, pois ele já estava, devido ao tempo, devido a mais de 20 anos, enrugado, envelhecido, com os cabelos brancos, muito judiado, sofrido com o tempo, e ela inicialmente não o reconhece, embora ele tenha a reconhecido. E durante a conversa entre os dois, quando ele a toca nos cabelos, ela percebe que se tratava, então, não de Corvínio, como era a identidade que ele estava usando naquele momento, mas como seu marido, Quinto Varro. E o júbilo é tão grande que ela acaba falecendo, desencarnando naquele momento. E isso é um evento muito trágico, porque aí passam a acusar Quinto Varro da morte de Cíntia. E ele é sentenciado à morte. Mas Tassiano, por mais que tenha tido aquele acontecimento terrível com o cão, da morte do pequeno Silvano, Tassiano nutria por Quinto Varro um carinho muito grande devido aos cuidados que ele teve com sua saúde e resolve não ver a execução de Quinto Varro. E no momento da execução, o carcerário acaba atingindo a nuca, então, de Quinto Varro, mas, embora dado o golpe, não é conseguido efetuar a decapitação. E é repetido uma segunda vez, novamente não é conseguido efetuar a decapitação. E por fim, a terceira vez, ele fica gravemente ferido, mas não é decapitado. E pela lei da época, se a pessoa tivesse 3 golpes e não conseguisse ser efetuado a decapitação, a pessoa deveria morrer da forma como fosse, era entregue ao cárcere e depois com os ferimentos morreria agonizando, mas não poderia ser dado um 4º golpe. Nesse meio tempo, aquele lá empregado coxo que estava no navio contratado para assassinar Quinto Varro, estava naquele episódio, reconhecem naquele Corvínio Quinto Varro e corre até Tassiano e lhe conta toda a verdade, que ele havia sido contratado para assassinar seu pai e que o irmão Corvínio era em verdade Quinto Varro e estava a desencarnar no cárcere. Tassiano então dirige-se até o cárcere, consegue pegar e consegue fazer um encontro nos últimos instantes de Quinto Varro, sendo que então ele confirma toda a história, que realmente se tratava de seu pai e pede que Tassiano converta seu cristianismo. E então acaba por falecer. Tassiano fica absolutamente revoltado com todas as mentiras que haviam lhe dito sobre seu pai ter sido um homem assassinado pelos cristãos, enquanto foi o seu próprio padrasto que ordenou a sua morte. Fica imensamente amargurado, mas ao mesmo tempo não converte seu cristianismo. Continua adorando os deuses de pedra e com aquela raiva terrível aos adoradores de Cristo, porque assim entendia que Jesus estava o perseguindo e não entendia o porquê que aquelas pessoas humildes acabavam entregando-se à morte de feras nos circos, através mesmo daquelas fogueiras humanas que faziam e continuavam ali adorando Jesus.
Mas Tassiano acaba tendo em vista essas revelações, tendo um afastamento moral, emocional e físico do padrasto, mas ele havia se casado com a filha, sua meia-irmã Helena. E o padrasto, percebendo esse afastamento, acaba tirando de Tassiano toda a administração das terras e do dinheiro que eles possuíam e deixa Tassiano numa situação muito complicada, trazendo então um outro administrador para as terras e seus negócios. Esse trabalhador, esse administrador, acaba virando amante de sua esposa Helena, que também era uma mulher muito fútil, apegada ao materialismo e à cultura extravagante da época. Eles tiveram 2 filhas, uma de nome Lucila e outra de nome Blandina. Blandina era muito apegada a Tassiano, mas Lucila era muito parecida com a mãe, extremamente fútil, materialista e não tinha quaisquer apegos aos valores morais e elevações do espírito. Com isso, passado o tempo, Helena faz uma viagem de volta para Roma, junto com aquele trabalhador que era seu amante, e Tassiano já sabia da situação e que ela o traía, porém, como ele era dependente do padrasto e havia perdido toda a administração de todos os bens, ele era absolutamente dependente e não tinha muitas opções. Blandina, sua filha mais nova, como estava muito doente, acaba ficando com ele em Lyon, na França, e aí eles desenvolvem longas conversações, ficam cada vez mais próximos, quando então, naquela região, eles acabam conhecendo um senhor sexagenário cristão de nome Basílio, que tinha uma filha adotiva de nome Lívia. E essa filha adotiva, assim como Basílio, possuíam grande cultura para a época, e Tassiano acaba entregando a Lívia toda a educação da sua filha. Acontece que nesse meio tempo, Lívia e Tassiano se apaixonam, mas acabam não mantendo nenhum tipo de romance, até porque Lívia também era casada, embora abandonada pelo seu esposo. Claro que Tassiano não converte seu cristianismo com Basílio e Lívia, até porque ele continuava detestando os cristãos, mas vê naquele homem grandes qualidades morais e naquela mulher de ampla delicadeza valores inomináveis. Ocorre que aquele trabalhador, administrador, que era ao mesmo tempo amante de sua esposa Helena, numa das viagens de regresso, percebe a afinidade de Tassiano com Lívia, com o velho Basílio e ao mesmo tempo Blandina, e acaba delatando a Helena, sua então esposa, inventando que havia um relacionamento amoroso entre Lívia e Tassiano, o que não era verdade. Com isso, Helena faz com que Basílio e Lívia sejam presos sob a acusação de serem cristãos. Basílio acaba sendo morto depois de inúmeras torturas e Lívia, devido a pedido de Helena, acaba ficando cega devido a ministério de venenos e por esse mesmo trabalhador, amante de Helena, levado distante de Tassiano, então em Roma, e lá abandonada numa praça pública, totalmente cega, sendo que é mentido para ela que é para ela sentar ali e esperar que ela havia sido liberta e que Tassiano e Blandina já a encontrariam. Claro que isso não acontece, passam-se as horas e Lívia nota que estava completamente abandonada, sozinha, sem nenhum recurso, numa terra estranha e ainda absolutamente cega. Quando ela ouve um som de uma música muito bela e começa a prestar atenção. Se tratava de uma pequena criança que se chamava Quinto Celso e sua mãe, Hortência. E ele dedilhava maravilhosamente uma harpa,
chamando a atenção de todas as pessoas que ali estavam naquela praça. Quando ela nota esse barulho do instrumento maravilhoso, ela se aproxima, percebe que o nome dele se tratava de Quinto Celso e fala: menino, Quinto Celso, deixe que eu toque sua harpa. E aí ela passa a tocar a harpa e as pessoas começam a doar vários recursos para aqueles três, sendo que a mãe de Quinto Celso era muito enferma e estava acometida pela tuberculose. A mãe de Quinto Celso fica com muita pena de Lívia por se tratar de cega, vendo a situação da moça, e a convida para morar com eles, porque na sequência poderiam trabalhar juntos através dessas canções. E ela pensa ali uma possível mãe para seu filho, pois sabia que se tratavam dos seus últimos dias, seus últimos tempos no corpo carnal. Então Lívia é levada a essa casa dessa mãe de Quinto Celso, que se tratava de uma casa muito simples, muito pobre, um pequeno casebre com pouquíssimos recursos. Poucos dias depois, Hortência acaba desencarnando, mas sem antes pedir que Lívia cuide como mãe de Quinto Celso. E Lívia faz todos os cuidados necessários para aquela mãe do menino, mas ela acaba desencarnando e assim assume a adoção da criança. E os dois passam a tocar em praça pública, ela cega e ele uma criança, para que conseguissem recursos. Passados-se os anos, Blandina piora de seu estado de saúde e então Tassiano regressa a Roma. Passando então nessa praça, ele ouve a música que Lívia tocava e chega até esse menino Quinto Celso e pergunta: menino, quem te ensinou essa música? E ele fala: a minha mãezinha. Tassiano pergunta então ao menino: quem se tratava essa mãezinha? Ele fala: minha mãezinha está na nossa casa, mas está muito doente. E ele pede para então ver essa mãe. A surpresa é que quando ele chega nessa pequena casa, se tratava de Lívia, que ali estava enferma, tuberculosa, porque havia contraído a doença da mãe de Quinto Celso. Não há muito tempo para os dois, e Lívia solicita, reconhecendo Tassiano, que Tassiano assuma a adoção de Quinto Celso. Então, Tassiano assim assume, e Blandina e Quinto Celso passam a ter inúmeros diálogos e Quinto Celso converte Blandina, filha de Tassiano, ao cristianismo. Tassiano já sem recursos, porque ele justamente regressa a Roma para tentar socorrer Blandina, vende todas as suas propriedades, o padrasto não lhe fornece mais recursos e ele acaba sendo obrigado a correr de biga para ganhar o seu sustento e então dos seus 2 filhos. Nesse tempo, Blandina fica muito doente, à beira da morte, e ao mesmo tempo ele sofre um acidente de bigas e acaba ficando cego. Então, no seu leito de morte, Blandina pede a Tassiano que ela morra como uma cristã, e ele chama alguns irmãos cristãos da época. Com isso, ele acaba aceitando um pouco o cristianismo e deixa que sua filha desencarne com as palavras de amigos cristãos. Com isso, diante de toda aquela situação, os irmãos cristãos convidam para que fiquem com eles Tassiano e Quinto Celso. Mas ele, lembrando que possuía ainda uma outra filha de nome Lucila e que possuía inúmeros recursos, ele resolve pegar o menino e ir à procura dessa então sua filha Lucila. Quando ele chega até sua filha, para a sua infinita dor, seu sofrimento e decepção, Lucila não o aceita mais como pai, o trata como um mendigo, o escorraça
e acaba ordenando também que um cachorro selvagem, bravo, que eles criavam, ataque Tassiano e o pequeno Quinto Celso. O cachorro acaba ferindo a criança, mas não de morte. E os dois saem novamente sem caminho pela rua. Quando então Lucila, ainda não contente com o feito, denuncia-os como cristãos e como supostos ladrões. Ambos são presos no cárcere e, à beira da morte, quando é hasteado a um poste, Quinto Celso e Varro, o nosso Quinto Celso e Tassiano, é colocado aos pés do menino para ser morto através do ataque de feras. Durante esse momento em que é hasteado fogo ao menino, Quinto Celso, ele fala: meu pai, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. E nesse momento, Tassiano, então, é convertido ao cristianismo, sente Jesus, sente aquelas almas em desespero, mas que ao mesmo tempo oravam, cantavam, e ele não entendia como que aquelas pessoas tinham aquele amor, que aquele Jesus realmente existia, porque aqueles deuses de pedra dele até o momento não tinham feito nada. Então, quando ele percebe, ele já havia desencarnado, e olhando para o corpo, volta-lhe a visão da alma, e olhando para o corpinho de seu filho adotivo, Quinto Celso, ele vê então sair o espírito de seu pai, Quinto Varro, pois se tratava da mesma pessoa, do mesmo espírito, Quinto Varro, que após desencarnar, retorna ainda como Quinto Celso. Eis que a espiritualidade havia lhe concedido 100 anos para que ele pudesse recuperar Tassiano. Belíssima essa história, e mais tarde é revelada por Meimei, por Emmanuel, que os personagens da história seriam Tassiano, nosso querido irmão Arnaldo Rocha, que for então esposo de Meimei, e Meimei, a criança Blandina. Lívia, nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, e Basílio Emmanuel. Não é a primeira vez que há essa ligação dessas encarnações. Temos também no livro Há 2000 anos que Chico Xavier foi Flávia e Arnaldo Rocha foi Plínio, que foi seu esposo. Chico Xavier teve inúmeras, todas as suas reencarnações na Terra são narradas em histórias contadas por Geraldinho, Lemes, Wallace Leal, Arnaldo Rocha. Se tratava de todas femininas. Somente a última, como Francisco Cândido Xavier, é que ele veio como homem para efetuar a sua missão de grande missionário do Consolador prometido. Depois, mais tarde, eles têm muitas outras reencarnações, uma inclusive na época das cruzadas, e que também eles veem como esposo e esposa, no caso Arnaldo Rocha e Meimei. E Meimei tem mais um livro que é mencionado, esse espírito fabuloso de Meimei, que é pelo espírito de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, e num capítulo em que fala de um auxílio efetuado a crianças, de um lar de crianças, e que esse lar era cuidado pela vovó Mariana, que é a vovó de Meimei, e o espírito de Blandina, que se apresenta como Blandina no livro de André Luiz. E Blandina tem todo um cuidado especial com as crianças e com a evangelização infantil. E Arnaldo Rocha conta que uma das grandes decepções de Meimei era que ela sabia que nessa vida ela não poderia ser mãe por causa das doenças que ela possuía. E ela tinha até mesmo, mencionava para Arnaldo Rocha, um filhinho imaginário. Mais tarde, nas cartas que nós vemos desse livro que eu mencionei, ela comenta que ela tinha um grande comprometimento com a evangelização infantil, tanto ela como Arnaldo Rocha, devido em outras vidas ela ter sido uma mulher muito orgulhosa e egoísta no seu sentimento feminino e não ter sido uma boa mãe, pois não aceitava os filhos
no seu íntimo, no seu lar, ao mesmo tempo compartilhando do sentimento de amor de seu esposo. Então ela naquela vida não pôde ser mãe, acabou passando um grande resgate, ela ainda tinha muitos resgates a passar e precisava de alguma forma trazer ela e Chico, Arnaldo Rocha novamente ao conhecimento do cristianismo e principalmente do Consolador prometido, porque como já conversado, Arnaldo Rocha era ateu e embora na existência como Tassiano ele tenha se convertido ao cristianismo, ele teve outras reencarnações que se comprometeu naqueles terríveis eventos das cruzadas, na noite também de São Bartolomeu que nós tivemos na Europa, e esse evento de perseguição as pessoas que não eram cristãs, trouxe também esse sentimento de afastamento a Jesus e ele precisava desse resgate. Com isso, o que nós vemos? Nós temos a conclusão de que há tantos espíritos que nós conhecemos e que vêm envergar personalidades na Terra que por nós não são importantes, não são conhecidas, mas que passam os seus resgates e os seus sofrimentos com grande resignação. Eles não vêm inicialmente como missionários, eles vêm como pessoas sofredoras, pessoas que devem passar por grandes sofrimentos morais a fim de que efetuem os seus devidos resgates com as leis universais da causa e efeito. Mas dentro das suas abnegações, das suas renúncias, acabam tornando-se grandes missionários. E é o que nós vemos com o trabalho abnegado de nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, com os exemplos de Arnaldo Rocha, que também foi um grande trabalhador espírita, companheiro de Chico Xavier, e desse espírito incomensurável que se trata da figura de Meimei, nossa Irma de Castro, que nos traz tantas mensagens maravilhosas, exemplos de delicadeza, de ternura, de doçura. Deixou também inúmeros livros para a infância, que é utilizado na evangelização infantil, que nós temos aí pesquisado e muitas casas ligadas à infância trazem esse nome de Meimei, porque ela vem agora a ser uma grande missionária da infância, um espírito de grande envergadura moral, que também nasceu no nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, e que nós temos grande abnegação. Portanto, era essa mensagem que nós tínhamos a intenção de deixar, trazendo aí esses dados históricos, essas ligações, sem o intuito da curiosidade ou de nós estarmos espizinhando reencarnações, mas com o intuito instrutivo e de estudo para que nós ao mesmo tempo estejamos vendo as maravilhas da lei divina, das reencarnações e dos resultados da evolução do espírito e do progresso das nossas almas. Muito boa noite, com carinho deixo essa mensagem e desejo uma noite de muita paz e um bom fim de semana.